Você está ouvindo o História FM. Guerra do Yom Kippur. Você já ouviu falar dessa guerra? Você sabe o que foi essa guerra e quem foram os envolvidos? Esse é o tema do episódio de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje, para falar sobre essa guerra, eu trouxe aqui mais uma vez Felipe Figueiredo, do Xadrez Verbal, Nerdologia e tantos outros projetos, para conversar com a gente. Então, Felipe, seja muito bem-vindo e se apresenta para quem eventualmente não te conheça ainda. Olá, Iclis. Olá a todos os nossos ouvintes. Meu nome é Felipe Figueiredo, sou graduado em História pela Universidade de São Paulo. É minha segunda vez aqui no História FM. Primeira vez foi sobre guerras napoleônicas. Eu faço parte do projeto Nerdologia no YouTube. Tem um podcast chamado Xadrez Verbal, junto com seus spin-offs, o Repertório e o Fronteiras Invisíveis do Futebol. Já participei de outros podcasts por aí, sou colunista de política internacional e sou professor de história para candidatos à carreira diplomática. É uma prova, um edital, melhor dizendo, né, que sempre coloca ali as guerras árabes-israelenses, sempre coloca algumas questões do chamado Oriente Médio ou Ásia Ocidental no conteúdo. Então é isso, vamos conhecer um pouco mais sobre a Guerra do Yom Kippur depois que eu falar para vocês da nossa campanha no Apoia-se. Afinal de contas, é a nossa campanha no Apoia-se que financia este podcast. O História FM é um projeto independente, ele depende do apoio de vocês, então, se vocês que estão ouvindo puderem considerar a possibilidade de apoiar o História FM, eu fico muito agradecido. Vocês ajudam esse programa a sobreviver. Até nos últimos tempos a gente tem perdido mais apoios do que recebe, né? O que é compreensível, né? A economia já foi pior, né? Nos últimos tempos, mas ainda está se recuperando, então é normal que, né? As pessoas não tenham muito dinheiro sobrando, mas se você tiver um dinheirinho sobrando e puder ajudar esse projeto, eu fico muito agradecido. Você pode fazer isso em apoia.se/obrigahistoria com qualquer valor a partir de R$2 por mês. Aí você tem acesso ao mural do Apoia-se com os spoilers do que vem pela frente, tem o seu nome lido aqui quando você é um novo apoiador. R$5 por mês você ouve os episódios com antecedência. R$10 por mês ou mais você tem acesso aos roteiros das perguntas dos episódios, que aos poucos eu tô postando. Eventualmente vocês vão ter acesso a todos a partir do episódio 26 ou 27, não me lembro, porque os anteriores eu acabei perdendo uma vez por acidente. Mas enfim, os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Bruna Silveira, Lorena Ribeiro, Arthur Satuf, Michel Graciano, Tiago da Luz, Maurício Augusto, Talismar Gonçalves, Nelson de Moraes, Yasmin Soares, Jurandir Manuel e Tarcísia Cruz. Muito obrigado, pessoal. Como eu disse, são vocês que fazem esse podcast continuar e permitem que milhares de pessoas possam aprender história a partir de conversas com pesquisadores, com especialistas, enfim, tudo isso graças a vocês. E se você quiser ser um dos nossos apoiadores, é só acessar apoia.se/obrigahistoria, ou se for melhor para você, se for mais conveniente e você não se importar em não receber as recompensas, você pode fazer isso pela chave Pix, leituraobrigahistoria@gmail.com. Repetindo, leituraobrigahistoria@gmail.com. Saturday, the 6th of October, 1973. Yom Kippur, the holiest day of the Jewish calendar. Israel's border troops, below strength during the holiday, came under surprise attack by Syrian and Egyptian forces 10 times greater than their own. Para começar o episódio, eu queria primeiro te perguntar sobre conflitos armados anteriores envolvendo Israel e os países árabes, né? A Guerra do Yom Kippur, ela não foi a primeira vez em que esses atores políticos se enfrentaram, e inclusive uma das guerras que Israel teve envolvido, já teve episódio aqui esse ano, que foi a Guerra dos 6 Dias, mas essa Guerra dos 6 Dias também não foi a única antes da Guerra do Yom Kippur, né? Então, você poderia resumir para a gente que outros conflitos armados aconteceram na região após a fundação de Israel? Então, a própria fundação de Israel, né, ela é um conflito. O que os israelenses vão chamar de primeira guerra, de guerra de independência, desculpe, ou que também é chamado de primeira guerra árabe-israelense, e é nesse período em que nós temos a Nakba, né?
O que os palestinos, né, Nakba é o termo para catástrofe, né, e é como os palestinos se referem à fundação do Estado de Israel e à guerra de independência de Israel, que é quando você tem expulsão em massa de centenas de milhares de palestinos. Então, se a gente quiser pensar, né, em Israel e Palestina como um conflito próprio, esse é um conflito que começa com a fundação de Israel, que na verdade, de certo modo, antecede mesmo a criação de Israel. Antes da criação de Israel, né, nós já tínhamos choques na região, tínhamos inclusive atos de violência dos grupos do que viria a ser, né, viriam a ser israelenses na época, né, os grupos armados sionistas contra autoridades britânicas, né, o Irgun, que é um dos antecessores do atual partido Likud, né, que é o partido do Benjamin Netanyahu, que é o partido que governa Israel há muito tempo, tirando um breve interregno ali, né, com Naftali Bennett e tal. O Irgun, que é o antecedente do Likud, o Irgun era considerado um grupo terrorista, né, pelos britânicos, por exemplo. Então nós temos a guerra com os palestinos que, como eu mencionei, é desde a fundação. Depois nós temos, em 1956, a crise do Canal de Suez. E a crise do Canal de Suez, todo mundo conhece ou vê, pelo menos já ouviu falar, normalmente ligado ao processo de descolonização, né? Quando o Egito, na época governado pelo Nasser, toma o Canal de Suez, ou retoma na visão deles, e isso força uma intervenção diplomática de Estados Unidos e União Soviética. Agora, antes dessa intervenção diplomática, nós tivemos uma intervenção armada de França, Reino Unido e Israel. Israel vai participar das ações armadas contra o Egito em 1956. E esse período entre 49 e 56, ali o fim da Guerra de Independência de Israel e a crise de Suez de 56, também não é um período, digamos assim, de paz, de tranquilidade. É um período em que você frequentemente tem escaramuças fronteiriças, frequentemente você tem choques entre esses países. Aí nós temos a Guerra dos 6 Dias, em 1967, que você acabou de mencionar, que você tem um programa aqui no História FM, inclusive. E depois, em 69, começa a chamada Guerra de Atrito, né, que é novamente uma série de pequenas escaramuças, uma tensão constante que vai durar até 73, a Guerra do Yom Kippur, ou Guerra de Outubro, mas a gente já vai falar dessa nomenclatura. Então, depois, né, da Guerra do Yom Kippur, nós ainda vamos ter a intervenção israelense na Guerra Civil Libanesa, né, a Guerra Civil Libanesa começa em 75, e a partir de 82, na prática, ela vira uma guerra entre Síria e Israel dentro do Líbano. Também vamos ter uma série de tensões com o governo sírio na fronteira, não é nem na fronteira, né, na linha de contato entre Israel e Síria, né, uma linha de contato onde você tem um cessar-fogo, uma fronteira é uma delimitação reconhecida internacionalmente, e o conflito, né, com os palestinos, que ganha um contorno ainda maior, especialmente no final dos anos 1980, quando a gente tem em 87 a primeira intifada, e junto com a primeira intifada, né, nós temos a fundação do Hamas. Né, nesse contexto que é fundado o Hamas, que hoje é o principal grupo palestino contra Israel, junto com os outros grupos islamistas palestinos, como a Jihad Islâmica Palestina. Jihad Islâmica Palestina e Hamas não são o mesmo grupo, essa é uma confusão muitas vezes feita na grande imprensa. Então, mesmo no início dos anos 90, quando nós temos ali aquela famosa foto, né, que está em todos os livros de história de todas as escolas do mundo, o Isaac Rabin apertando as mãos do Yasser Arafat na Casa Branca, com o Bill Clinton no meio, né, os acordos de Oslo, mesmo com aquela normalização, você ainda tem o conflito Israel-Palestino, tanto pelas condições materiais, pelas condições políticas, né? O acordo de Oslo nunca é completamente implementado, mas também porque, em 87, como eu disse, nós tivemos a fundação do Hamas. E aí, para encerrar essa resposta, né, alguns dos nossos ouvintes podem se perguntar, poxa, mas por que teve tanta guerra assim? Por que, né, você tinha essa escaramuça constante, essa tensão constante? Porque não tinha um tratado de paz permanente. Tá? Israel é fundado, né, proclama sua independência, melhor dizendo, né, em maio de 1948, 14 de maio de 1948, os Estados Árabes
não reconhecem essa independência, invadem, né, o território do mandato britânico da Palestina, que até aquele momento era o mandato britânico da Palestina, temos o conflito e a partir daquilo nós temos apenas cessar-fogo. Então Israel e Egito, por exemplo, não tinham um tratado de paz, não tinham relações firmes, não tinham relações estabelecidas. Então a qualquer momento você poderia ter uma retomada de hostilidades, porque era como se fosse uma grande guerra permanente, uma guerra duradoura, né? Israel e Egito só vão normalizar suas relações em 1979, como a gente vai falar aqui nesse programa. Depois, a gente vai ter a normalização com a Jordânia em 94. Vão ser os 2 primeiros países árabes que vão normalizar suas relações com Israel. E vejam, um em 79, outro em 94. Um prazo muito longo, um período muito longo sem relações. E até hoje, dos seus vizinhos israelenses, dos seus vizinhos árabes, perdão, Israel não tem relações nem com o Líbano, nem com a Síria. São fronteiras completamente fechadas. Explicando para os nossos ouvintes, né, um dos potenciais motivos, inclusive, do Iclis ter me convidado aqui para o programa, que eu já estive nas colinas de Golã, que a gente vai falar aqui nesse programa, já estive ali na sede da Missão Observadora da ONU, na fronteira entre Israel e Síria, e é uma fronteira que você tem campos minados, você tem áreas que falam, olha só, não sai andando por aí, você ainda tem destroços de veículos que foram destruídos, e você não pode cruzar essa fronteira, tá? Você tem um limite em que um civil pode ir na fronteira entre Israel e Síria e na fronteira entre Israel e Líbano. Tá? Ali, na fronteira entre Israel e Líbano, inclusive, por conta de eventos mais recentes e tal, você tem uma série de avisos que, olha só, se você passar daqui, você pode tomar um tiro, tá? Você não vai tomar um tiro de advertência, você vai tomar um tiro de verdade, tá? Então, é por isso que nós temos essa série de conflitos nesses anos todos. E nesse momento imediato pré-guerra, assim, como é que estava a relação de Israel com os demais países do entorno, né? Os debates entre eles ou demandas políticas de um grupo e outro, o que é que cada um estava querendo naquele momento, né? Então, depois da Guerra dos 6 Dias, Israel consegue aquela vitória avassaladora, né, especialmente do ponto de vista territorial. Apenas para recapitular para os nossos ouvintes, né, Israel vai, na Guerra dos seis Dias, ocupar colinas de Golã, toda a Cisjordânia, toda a península do Sinai, né, o que inclui a faixa de Gaza. Então Israel praticamente triplica o seu território, especialmente com a ideia de tomar territórios que sirvam de tampão, que sirvam usando um termo em inglês, né? É sempre meio babaca, né? Quando a gente solta uns termos em inglês do nada, né? Mas ali que sirvam de buffer zones, uma futura nova guerra contra os países árabes, né? Por quê? Aqui cabe uma contextualização. Nós brasileiros somos muito mal acostumados, essa é uma coisa que eu falo sempre em vários programas, vários podcasts, né? Porque o Brasil é um país gigantesco. Então, assim, o brasileiro fala, não, poxa, né? Então o Iclis, por exemplo, ele tá em Florianópolis, eu tô em São Paulo nesse momento. Se pegar um ônibus de Florianópolis para São Paulo, vai dar o quê? Acho que é umas 8 horas de viagem, por aí, né? De avião vai dar 1 hora e pouco, alguma coisa assim. É 8 horas de ônibus só, é tranquilo. É umas 11 horas de ônibus, mais ou menos. 11? É. Então errei, tá. Então, mas em 11 horas de ônibus, você cruza Israel inteiro e ainda sobra. Então, assim, a gente tá falando de distâncias muito pequenas, de um espaço geográfico muito pequeno, tá? Se a gente pensar ali, por exemplo, a distância do Rio Jordão até Tel Aviv, ou se a gente pensar da distância da fronteira, né, atual fronteira entre Israel e Egito até Tel Aviv também, tá? É uma coisa que você entra num ônibus e faz isso em 1 hora, 1 hora e pouco. Israel, por exemplo, tem pouquíssimas linhas aéreas internas ao país, né? A maioria delas são rumo a Eilat, que fica bem no extremo sul, que é um grande balneário no Mar Vermelho, e que fica longe e que o caminho é desértico ainda por cima. Então, Israel toma esses territórios em 67 e o que acontece? Tanto Estados Unidos quanto União Soviética vão tentar articular, nesse período pré-guerra que você perguntou, um acordo de paz duradouro, sempre girando em torno da ideia de, olha só,
Israel devolve a Península do Sinai para o Egito, em troca, o Egito e os países árabes, né, e os outros países árabes vão normalizar as relações, vão aceitar Israel. Israel vai devolver as colinas de Golã para a Síria e a Síria vai reconhecer Israel. Por que União Soviética e Estados Unidos queriam isso? Porque a gente está falando do período da Guerra Fria, período da proliferação nuclear, inclusive ainda, né, não tinha TNP, tá? Então, existia um temor factível, né, de que uma nova guerra entre israelenses e países árabes levasse a uma guerra ainda maior, ainda mais vasta, e eventualmente uma guerra nuclear, ou seja, uma eventual terceira guerra mundial. Então as ações de Estados Unidos e União Soviética nesse período, que é o período inclusive da chamada DETAN, né, a aproximação entre essas duas superpotências, era de vamos apaziguar a situação para evitar um conflito maior. Ao mesmo tempo, você tinha elementos, tanto dentro dos países árabes quanto dentro de Israel, que não queriam uma paz duradoura. Seja no caso de Israel, porque considerava que aqueles territórios eram legitimamente seus, né? E aí você tem uma interpretação nacionalista israelense, nacionalista territorial, né? Que é a de Eretz Israel, né? De Grande Israel, né? E que seria basicamente o que hoje é o Estado de Israel, mais Gaza, Cisjordânia, Colinas de Golã, Península do Sinai, sul do atual Líbano, a Transjordânia também. Eu mencionei o Irgun anteriormente, o nosso ouvinte não precisa acreditar em mim, ele pode ir lá no Google e buscar, por exemplo, o símbolo do grupo Irgun. Eles vão notar que o símbolo do Irgun unia tanto o mandato britânico da Palestina quanto o mandato britânico da Transjordânia, que é o atual reino da Jordânia. E o hino do Irgun fala que os israelenses são os donos de todas as margens do Jordão. Para ficar no exemplo concreto de uma pessoa que estava no poder, a Golda Meir, né, que foi primeira-ministra de Israel de 69 até 74, que inclusive daqui a pouco vai ter o filme sobre ela e tal, ela era uma pessoa que não queria negociar a paz porque ela achava um absurdo Israel ter que ceder o Sinai, né? Porque o Sinai seria uma terra israelense. E dentro dos países árabes, você também tinha os que negavam a normalização. O exemplo mais famoso disso é a cúpula de Khartoum, né? Khartoum é a capital do Sudão, em 67, que é a famosa cúpula dos 3 nãos, né? Que não teria paz, não teria reconhecimento e não teria negociação, tá? Participam 8 países, Egito, Síria, Jordão, Sudão, Líbano, Iraque, eu acho que Argélia e mais algum, talvez Arábia Saudita, não sei, tá? Talvez Kuwait, enfim, algum país ali da Península Arábica, tá? Peço desculpas pela memória. Então você tinha essa tentativa de normalizar as relações, ao mesmo tempo que você tinha essa negação, né, de normalizar as relações. Mas hoje, em 2023, nós sabemos, é bem documentado, que tivemos sim tentativas de mediar uma paz, tá, entre os países árabes e Israel, com inclusive um famoso episódio em que o governo dos Estados Unidos, na época era o governo do Lyndon Johnson, fala para o Isaac Rabin, né, o Isaac Rabin que futuramente seria Nobel da Paz, né? Ele ainda não era primeiro-ministro, ele era um diplomata, justamente, ele era embaixador nos Estados Unidos, acho inclusive, né? Que fala, olha só, Israel está rejeitando a melhor oportunidade de paz possível, porque os Estados Unidos mediou um acordo com Egito, Síria e Jordânia e Israel rejeitou, tá? Então você tinha tanto essa tentativa de um acordo, quanto também as negativas de um acordo de ambos os lados. In particular the Egyptians, who fought their way across the Suez Canal with spectacular success, and then engaged them in the biggest and bitterest tank battles since the Second World War. It was a war in which the latest military technology overturned conventional tactics. It transformed the theories of modern warfare. Em 1970,
o presidente egípcio, o Gamal Abdel Nasser, faleceu, inclusive figura bem interessante, espero um dia conseguir fazer um episódio sobre ele. E no lugar dele entrou no cargo o Anwar Sadat. Qual é o papel dele nesses eventos que culminaram nessa guerra e na coalizão, na formação dessa coalizão, né, que lutou contra Israel? Essa é uma pergunta muito boa, porque assim, o Sadat, ele é uma figura bastante dúbia, né? Multifacetada, vamos colocar assim, ele é uma figura multifacetada. Eu vou até acabar extrapolando aqui um pouquinho a Guerra do Yom Kippur, mas só para o nosso ouvinte ter noção, né, de quem é o Sadat. O Sadat, como o Iclis falou, ele assume, né, a ditadura militar do Egito em 70, sucedendo o Nasser. Porque eu falo, ele assume a ditadura militar, né? Porque o Egito, ele, desde a Revolução de 52, tirando ali o breve período do Mohamed Morsi, né, em 2013, sempre foi uma ditadura militar, né? Os militares egípcios, né, eles se enxergam e se projetam ali como protetores da república e do secularismo, né, contra a Irmandade Muçulmana, contra os movimentos islamistas. O Sadat, né, ele, como eu mencionei, ele assume essa ditadura militar. Ele era um oficial militar antes disso, ele participa da Revolução de 52, tá, como um oficial do exército egípcio. Ele é um homem de origem núbia, inclusive, né? Ele é um homem negro, tá? Ele tem origem núbia e sudanesa, e ele vai ser conhecido, né, hoje, se você for lá digitar no Google Sadat, você vai ver que ele é laureado com o Prêmio Nobel da Paz, justamente pela normalização com Israel, dando spoiler do final do programa, e que ele é assassinado pela Irmandade Muçulmana. Que ele é assassinado em 81 pelos setores que negava a normalização com Israel. Ele vai ser assassinado por ser considerado ali um traidor. E é um assassinato bizarro, assim, um assassinato de filme, porque estava rolando, o nosso ouvinte imagina lá o presidente do país, no palanque de honra, vendo a parada militar, né, parando na frente dele, né, desfilando na frente dele, e alguns militares pegam suas armas, se viram pro palanque e começam a disparar, tá? Ele é assassinado no meio de uma parada militar. Agora, quando a gente fala do pré-guerra do Yom Kippur, é importante mencionar o quê? Ele herda, em 1970, um Egito que estava falido. Falido em vários sentidos. O primeiro deles é economicamente falido. O Egito sofre um prejuízo muito grande com a Guerra de 67 e as consequências da guerra, porque o Egito comprava muito armamento e um Egito moralmente com seu orgulho ferido, tá? De ter sido derrotado em 67, o Nasser morre, né? Como a gente mencionou, o Nasser, que é esse, digamos, pai, né, muitas aspas, né, mas aquele paternalismo típico, né, de ditaduras, né, mas ele é o pai do Egito contemporâneo. Inclusive, se você me permitir um breve auto-jabá, né, no Repertório, que é o programa de entrevistas do Xadrez Herbal, eu conversei em novembro de 19, antes da pandemia, com o senhor Ibrahim Soliman. Ele é um padre ortodoxo aqui em São Paulo, e ele foi brigadeiro do exército egípcio, ele lutou na Guerra do Yom Kippur, e o jeito que ele fala do Nasser é exatamente isso que eu tô falando. O Nasser foi o cara que botou o Egito no eixo. Nasser foi o cara que trouxe orgulho para os egípcios. Então você tem a morte do Nasser, você tem uma crise econômica. Qual era a solução fácil? Então, vamos pra porrada com Israel, né? Então, o governo Sadat, ele já começa a planejar uma guerra de revanche por 67, né? E a guerra tem muito esse componente, né? Revanche por 67, basicamente desde o primeiro dia, por conta dessas questões. Uma maneira de recuperar o orgulho nacional e também desviar um pouco o olhar dos problemas econômicos que afetavam o Egito. E como é que essa invasão começou? E por que ela é chamada de Guerra do Yom Kippur? Por que esse nome? E que tática os egípcios conseguiram para transpor, que eles colocaram em prática, né, para transpor as fortificações israelenses no Canal de Suez, e por onde os sírios invadiram? Então, o motivo, né, do Guerra do Yom Kippur é muito interessante porque, assim, Guerra do Yom Kippur
é o nome que essa guerra é mais conhecida aqui no Brasil e no chamado Ocidente. Agora, se você for no Cairo, tá? Encontrar um senhorzinho e virar e falar, o senhor foi veterano da guerra do Yom Kippur, ele vai te dar uma bolacha na cara, tá? Não, ele não vai fazer isso porque ele não é, mas ele talvez te dê uma resposta não muito amigável. Por quê? Para os árabes, é guerra de outubro, porque a guerra, o que acontece? E aí pensando, inclusive, já na resposta da sua pergunta. Como você mencionou, os egípcios, para conseguirem atacar os israelenses, eles teriam que cruzar o canal de Suez. O canal de Suez, ele estava, basicamente, ele servia como a linha de contato entre Israel e Egito. Israel ocupava a margem oriental e Egito ocupava a margem ocidental. Inclusive, você tinha assentamento, Israel coloca assentamentos na Península do Sinai entre 67 e 73, e tirando o ponto extremo norte, em que você tinha uma presença egípcia na margem oriental, era isso. O canal servia de divisão. E o comando militar egípcio decide pela invasão no final da primeira semana de outubro. Por quê? Porque seriam as melhores condições em relação o canal, em relação a marés, em relação... E assim, quando eu falo marés... Gente, outra coisa que é importante mencionar, o canal em si estava bloqueado, tá? O canal de Suez fica muito tempo bloqueado por conta das guerras árabes-israelenses. Inclusive tem o famoso caso, da tripulação, que agora não vou me lembrar acho que era uma tripulação alemã, que eles passam anos na zona de canal, porque eles não podem sair de lá, pelo direito internacional. Enfim, o comando militar egípcio define que, olha, o final da primeira semana de outubro vai ser quando tem as melhores condições meteorológicas, de correntes, de marés, para a gente cruzar o canal de Suez. Junto com isso, por uma coincidência possivelmente, o 6 de outubro de 1973, que é o dia que começa a guerra, foi o dia do Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão, que é o dia mais sagrado do judaísmo. E como o calendário hebraico é um calendário lunar, ele varia o dia que ele cai. Então, por exemplo, nesse ano nós de 2023, o Yom Kippur já foi. O Yom Kippur foi agora, no dia 25 de setembro. Então, assim, quando esse programa for ao ar, já foi. E o Yom Kippur, como mencionei, é uma data sagrada, uma data importante, é uma data em que as pessoas têm que refletir sobre o que fizeram de errado, sobre seus arrependimentos, pedir perdão e perdoar as pessoas, inclusive, e pedir perdão por tudo que elas fizeram naquele ano. E claro que eu estou resumindo bem aqui, resumindo ao extremo. E olha só, Iclis, que coincidência. Além de ser o dia do Yom Kippur, o dia 6 de outubro, nesse ano de 1973, caiu no Ramadã. O Ramadã, que é o mês sagrado do Islã, e o calendário religioso islâmico também é um calendário lunar. Então é um mês que também vai variando em relação ao calendário solar, que é o que a gente usa. Então, por exemplo, nesse ano também, o Ramadã já foi. O Ramadã foi ali março e abril. Eu lembro que, inclusive, isso é uma coisa que você também deve ter visto, e vários dos nossos ouvintes devem ter visto, que muitas vezes, dependendo de quando cai o Ramadã, sempre tem uma falsa polêmica sobre atletas muçulmanos no Ramadã. Porque no Ramadã os muçulmanos têm que jejuar durante o dia, eles só podem beber água. Então, durante muito tempo se especulou, se analisou, se estudou se o ataque árabe ter sido no dia do Yom Kippur foi algo intencional, porque aí as defesas israelenses estariam supostamente mais fracas, já que os reservistas estariam em suas casas, enfim, teriam uma menor mobilização. Muito provavelmente, entretanto, o fato de ser o Yom Kippur não teve efeito na mobilização israelense e é possível até mesmo que tenha tido um efeito
positivo, porque como era feriado, estava todo mundo em casa, pronto para receber a notificação de mobilização, não tinha trânsito, não tinha pessoas nas estradas indo, por exemplo, indo de Jerusalém para a costa do Mediterrâneo para veranear, alguma coisa assim. O país estava quieto, né? E assim, eu nunca passei um Yom Kippur lá, mas eu já estive, melhor dizendo, né, em Jerusalém durante um Shabat, durante um sábado qualquer. E no bairro ortodoxo de Jerusalém, durante o sábado, você ouve uma agulha cair, tá? Se uma agulha cair do outro lado do quarteirão, você vai ouvir. Então, é muito provável que, além de não ter sido uma tática egípcia, que tenha sido talvez uma coincidência, isso tenha favorecido a mobilização militar israelense. E aí você me perguntou, né, da questão das táticas da invasão, aqui falando, né, de forma bem resumida, até porque não é exatamente a minha especialidade, né, mas como, né, tem um mês que você me fez esse convite, então deu tempo de estudar um pouco para não passar vergonha. Mas os egípcios, né, realizaram a Operação Badr, né, BADR, para cruzar o canal, usando especialmente, né, aquelas pontes provisórias, né, aquelas pontes pontões, né, que você liga de um ponto ao outro, e especialmente contaram, né, para superar as defesas israelenses do outro lado, com efeito surpresa, né? Os israelenses, eles só vão começar a sua mobilização literalmente 6 horas antes da invasão árabe. Por quê? Um espião egípcio, um egípcio que jogava a favor dos israelenses, algumas semanas antes, mandou mensagem para Israel e falou: olha só, os caras vão invadir. Israel se mobilizou, não teve invasão, e aí ficou, olha só, os caras estão fazendo exercício militar ou invasão? Exercício militar ou invasão? E aí, o Ariel Sharon, né, o infame Ariel Sharon, que depois vai ser responsável, né, pelos massacres de vilas palestinas na Guerra do Líbano, né, os massacres de Sabra e Shatila, que olha imagens de aviões de reconhecimento e fala: gente, isso aqui não é exercício militar não, isso aqui vai ser uma invasão. Então o Egito e a Síria conseguem pegar as forças israelenses de surpresa, e o Egito também consegue, nesse momento de invasão, ter brevemente uma superioridade aérea e uma superioridade naval, consegue realizar ali um bloqueio do Canal de Suez, né? O Canal de Suez vai ter uma saída no Mar Vermelho e outra no Mar Mediterrâneo. E consegue, então, realizar essa travessia, tá? Consegue atravessar ali com, literalmente, dezenas de milhares de homens, a um preço relativamente alto. E o que os egípcios... como os egípcios conseguiram essa superioridade? Depois a gente pode até falar mais disso. Nos meses que antecedem a invasão, o Egito recebe muito equipamento militar da União Soviética, especialmente mísseis antiaéreos. Porque, como os nossos ouvintes, né, que ouviram o programa sobre a Guerra dos 6 Dias devem se lembrar, a Guerra dos 6 Dias foi muito marcada pela superioridade aérea israelense. Né? Israel consegue, destrói a Força Aérea Egípcia e a Força Aérea Síria ainda no solo, no seu ataque surpresa, né, que Israel, né, classifica como um ataque preemptivo. Então, os egípcios aprendem a lição e vão adquirir muito material antiaéreo, inclusive o material antiaéreo de ponta da época que a União Soviética tinha à sua disposição. Já os sírios, eles vão avançar justamente pelas colinas de Golã, que é um território... Importante lembrar, as colinas de Golã, até hoje, estão ocupadas por Israel. Israel declarou a anexação das colinas de Golã, que o governo do Donald Trump reconheceu, porém, a maior parte da comunidade internacional considera as colinas de Golã como território sírio ainda, tá? Ocupado por Israel. É o território que Israel ocupa em 67 e a Síria vai justamente atacar esse território, que é o ponto de contato. E aí, no caso, vai ser uma guerra bem mais, usando um termo não muito técnico, né, vai ser uma guerra bem mais bruta, né, vai ser uma guerra muito marcada, porque pelo relevo, né, os nomes já falam, né, colinas de Golã. Então, você vai ter ali bunkers, campos minados,
posições defensivas, muita densidade de uso de carros blindados. E por que as colinas de Golã importam? Né? Só para mencionar para os nossos ouvintes, embora muitos deles já devem saber. A principal fonte de água doce de Israel é o Mar da Galileia. E o Mar da Galileia tem esse nome, né, que é o nome bíblico, inclusive, né? E assim, as pessoas ouvem isso e pensam, nossa, putz, é um mar, né? É uma coisa enorme, né? Não, é um lago, tá? É um lago de água doce que você vê a outra margem, tá? Inclusive, salvo engano, em volume de água, é menor que alguns dos reservatórios que tem no Brasil, tá? Reservatórios, eu digo, por exemplo, Guarapiranga, essas coisas, tá? E por que o Mar da Galileia tem a ver com as colinas de Golã? Né? A água do Mar da Galileia escorre das colinas de Golã, justamente. E principalmente, pelas fronteiras internacionais, a Síria pode encostar no Mar da Galileia. E pela lei internacional, um corpo de água doce, ele é igualmente aproveitável por todos os países que tenham acesso a ele. Tá? Não precisa nem ser um corpo de água doce, é um corpo que não seja um mar, né? Um lago, tá? Ele vai ser de igual acesso a todos os países que tiverem a margem nele. Então, mesmo que o Mar da Galileia fosse completamente cercado de Israel e a Síria tivesse 2 metros ali, a Síria tem direito à mesma quantidade de água, ao mesmo volume de água que Israel. Como curiosidade para o nosso ouvinte, para ver como essa discussão é importante, tem o debate sobre o que é o Mar Cáspio. Por quê? Porque se o Mar Cáspio for um mar, isso vai favorecer alguns países, especialmente o Irã. Se o Mar Cáspio for um lago, isso favorece o Azerbaijão. Então tem uma discussão internacional, jurídica, geológica, enfim, sobre se o Mar Cáspio é um mar ou é um lago. Então essa é a importância das colinas de Golã, e é por ali que a Síria ataca, também de surpresa, e usando um contingente bastante grande, especialmente blindado, para conseguir tomar as forças israelenses de surpresa. The Egyptians built up one of the world's densest missile walls, creating an anti-aircraft umbrella over the whole Suez area. President Sadat realized that even without a comparable air force, he could fight a limited war under that umbrella, cross the canal, gain a foothold in Sinai, and then negotiate with Russian help. Em 2003, foi revelado por jornalistas investigativos que alguns políticos israelenses, como a Golda Meir e o Moshe Dayan e tal, sabiam que o ataque aconteceria, mas eles deixaram acontecer porque se Israel atacasse primeiro, a opinião internacional não seria tão favorável a eles, né? Se eles fossem atacados, por outro lado, eles podem alegar legítima defesa e ter uma opinião pública internacional mais favorável. E aparentemente essa também era a orientação dos Estados Unidos para Golda Meir e tal. Eu fiz esse salto temporal para essa reportagem de 2003 para cantar bola para a gente falar sobre qual era a situação política de Israel na época, né, do ponto de vista interno e externo. E aproveitando para falar de alguns atores políticos da época, você pode falar um pouco mais sobre a Golda Meir e o Moshe Dayan? Então, vamos lá. Primeiro, isso que você falou, né, isso é um fato, porque a imagem de Israel já estava desgastada por conta da Guerra de 67. E quando eu falo isso, alguns dos ouvintes podem correr e falar, você está esquecendo dos palestinos. Não estou esquecendo dos palestinos. Tá? Os palestinos vão se tornar um assunto de grande relevância internacional, de maior conhecimento internacional, melhor dizendo, a partir do atentado da Olimpíada de Munique de 72 e depois da Guerra do Yom Kippur. E aí, também na década de 70, nós temos o famoso discurso do Yasser Arafat perante a ONU. Mas, assim, em 67, os palestinos não eram um tema tão mundial assim. Óbvio que era uma questão importantíssima, que você tinha centenas de milhares de pessoas que foram expulsas de suas casas, tá? Mas ainda não era um tema tão debatido internacionalmente quanto vai ser depois e quanto é hoje, por exemplo. Então, em 67, Israel, a imagem internacional de Israel, sai muito afetada, né? Por quê? Porque você tem a discussão do ataque preemptivo, né? O ataque preemptivo, eu ataquei primeiro porque ele ia me atacar, mas no fundo você que atacou primeiro. Então tem toda essa discussão. E
além disso, mesmo durante a Guerra dos 6 Dias, você teve alguns episódios ali que contribuíram para esse afetar, né, da imagem de Israel. Como, por exemplo, o fato de que as forças israelenses elas chegaram a atacar, por exemplo, um navio francês, né, supostamente por acidente, mas aí tem gente que diz que foi um ataque de propósito, na verdade. Então, o fato é, Israel, que surge, né, que é fundado, né, como um país em meio ao público, a opinião pública internacional, tomar contato, né, com o Holocausto, com o genocídio que os judeus sofrem na mão dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, ele passa progressivamente a ser visto agora como um país potencialmente agressor. Então, a própria Golda Meir ordena que não seja realizado um novo ataque preemptivo. Como eu mencionei, a mobilização de Israel começa apenas 6 meses antes. 6 meses não, 6 horas, tô maluco. A mobilização de Israel começa basicamente 6 horas antes da invasão árabe. E ainda você tinha um outro elemento que é o próprio governo israelense sabia, por uma série de questões, como por exemplo, né, a questão do relevo, a questão das distâncias pequenas, que uma invasão completa dos países árabes seria muito arriscada. E eles precisariam de ajuda internacional, né? Uma ajuda tanto diplomática como, eventualmente, uma ajuda em material bélico, que foi o que de fato aconteceu. Então, você ordenar que não seja realizado um ataque preemptivo, que a mobilização egípcia possa ocorrer sem, digamos assim, grandes influências, era em parte disso. Porque se Israel fosse para o ataque preemptivo, fosse para porrada, poderia, como você falou, ser responsabilizado pela guerra e, consequentemente, né, não receberia o apoio internacional que precisou. E aí a gente pode, né, a gente vai falar daqui a pouco até sobre, né, o uso de armas nucleares. No caso do Moshe Dayan, ele é uma figura muito conhecida, né, porque ele é uma figura facilmente identificável, já que ele perde um olho quando ele estava em serviço durante a Segunda Guerra Mundial, acho. Agora não me lembro, acho que foi durante a Segunda Guerra Mundial, né, ele era integrante da Haganah, que é a antecessora direta das forças de defesa israelenses, né? A Haganah era um desses grupos armados judeus que operavam no mandato britânico da Palestina. Eu citei o Irgun, a Haganah era outro deles, e ele vai ser ministro da defesa durante muito tempo. Ele ocupa diversos ministérios, ele também vai ser ministro de relações estrangeiras, por isso que tem também a foto dele com o Sadat, né? Ele já mais velho ali. Eu falei da questão do olho, né? E aí ele usa um tapa-olho. Então por isso que eu menciono que ele é uma figura facilmente identificável, porque ele tem essa característica do uso do tapa-olho. E aí vai ter uma questão que você sabe, né, do que eu vou falar, mas acho que nem todos os nossos ouvintes sabem, e talvez seja será um choque para muita gente. Tanto o Moshe Dayan quanto a Golda Meir eram membros, né, dos partidos de esquerda israelenses. E Israel, desde a sua fundação até o pós-guerra do Yom Kippur, foi governado por partidos de esquerda, né? O principal partido israelense durante a fundação foi o Mapai, que é o partido do chamado sionismo trabalhista, né? Era o partido do Ben-Gurion. E, além do Mapai, você tem o Partido Trabalhista, que existe até hoje, e hoje é uma sombra do que já foi, né? Mas o principal desses partidos era o Mapai, que era um partido, repito, era um partido socialista. Tá? A União Soviética apoiou muito, né, o processo de fundação de Israel, inclusive porque acreditava-se nos primeiros anos, né, que Israel seria um Estado socialista. O Mapai é o formulador do modelo mais conhecido de kibbutz, né, o kibbutz socialista, que muitas pessoas nessa época vão dizer que seria ali o ápice não, né, mas a melhor representatividade de uma sociedade socialista, né, e lembrando, você tem vários tipos de kibbutz, né, você tem o kibbutz religioso, por exemplo, que vai ser uma colônia de judeus ortodoxos, onde só reside judeu ortodoxo, onde todo mundo é segregado, até o kibbutz do Mapai, o kibbutz socialista, é aquele kibbutz, por exemplo, onde as crianças eram criadas coletivamente. Quando elas faziam, acho que 7 anos de idade, 5 ou 7 anos de idade,
elas eram criadas coletivamente. Elas não eram criadas dentro da família, elas eram criadas dentro da coletividade. Você não tinha propriedade privada. A terra era trabalhada por todos os integrantes do kibbutz. E como eu disse, é o partido Ben Gurion, né? Ben Gurion, para quem não sabe, é o fundador de Israel. E muitas pessoas, é que nesse caso você não deve ter muitos ouvintes de extrema-direita, né? Mas a extrema-direita brasileira, né, ou movimentos neopentecostais brasileiros, né, gostam de fazer essa associação com Israel, né, por uma associação, na verdade, religiosa, né, uma associação milenarista, mas essas pessoas esquecem justamente que Israel foi fundado por partidos de esquerda, né? Mas, ainda assim, é uma esquerda que, nesse contexto, é uma esquerda para os judeus. A própria Golda Meir, que nasce numa família judia em Kiev, durante o Império Russo, tá? E assim, uma família judaico-ucraniana no Império Russo talvez seja uma das categorias que mais devem ter sofrido perseguições nos últimos séculos. E ela é autora, né, ela vai ter declarações, né, sobre que, por exemplo, uma muito famosa delas, que reverbera até hoje, ela vai ser talvez a primeira grande liderança política de Israel que vai negar que existam palestinos. O que ela quer dizer com isso? Né? Existem árabes, tá? Então, os palestinos são árabes como qualquer árabe. Então, eles podem morar na Jordânia, podem morar na Síria, podem morar no Egito, aqui é a terra de Israel. Então, quando ela nega os palestinos, o que ela quer dizer é nesse sentido, né, de que não existem palestinos, eles seriam todos árabes. Mas, é claro, é uma afirmação que nega uma identidade, que nega uma presença em um território, que nega uma sensação de pertencimento àquele território. Ela vai defender, né, políticas, inclusive, né, de expulsão de árabes em alguns momentos. Em outros momentos ela vai ser contra, tá? Ela vai alternar essas duas posições. E ela vai ser uma figura, e isso talvez seja interessante dizer, e aqui eu vou usar uma analogia, tá, gente? Ela vai ser uma política com uma abordagem que hoje, em 2023... tá? Ela seria chamada de populista, porque ela, né, ela tinha justamente ela tinha uma origem pobre, né? Ela vem de uma família perseguida da Rússia, né? Depois eles migram para os Estados Unidos, inclusive, depois ela migra para Israel. Em Israel, ela vai trabalhar num kibbutz, vai trabalhar como agricultora, antes mesmo da fundação de Israel, ainda no mandato britânico. Então, ela é uma pessoa que vem de baixo e ela vai falar, olha só, Israel, né, a política israelense é dominada pelos homens metidos a intelectuais, né, e eu sou uma pessoa, né, eu sou uma agricultora que veio de baixo, sou mulher, né, trabalho pelo sionismo desde a década de 20, desde quando migrei para o mandato britânico da Palestina. Então ela vai ter essa abordagem no discurso político, como eu disse, que hoje seria chamado de populista. Já o Moshe Dayan, só para concluir, né, ele era um militar, como eu disse, ele era um combatente mesmo antes da própria existência de Israel. Por conta disso, depois, pela experiência militar dele, ele rapidamente vai se tornar um dos principais comandantes militares de Israel e, por causa disso, ele vai se tornar ministro da Defesa. E aqui é uma contextualização importante, né? Aqui no Brasil, o cargo de ministro da Defesa muitas vezes é um pepino político, né? Quem vai ocupar tem que ser um civil, vai ser um general da reserva, pode ser um general da ativa e tal. Em Israel, pelo fato do país estar, né, num conflito semi-permanente, o ministro da Defesa é o segundo cargo mais importante do governo. Depois do primeiro-ministro, vem o ministro da Defesa. E ele se torna ministro da Defesa logo no começo. Ele, salvo engano, ele era ministro da Defesa durante o período da Guerra dos 6 Dias e, por conta disso, ele ganha essa relevância, né, bastante grande. E depois ele troca, né, ele vira casaca e adere ao governo do Likud quando ele vai ser ministro de Relações Exteriores do Menachem Begin, que é o cara que vai, né, o primeiro-ministro, né, que vai articular a aproximação com o Egito e, junto com o Sadat, vai ser laureado com o Nobel da Paz. Né, o Sadat, inclusive, quando pousa, né, no Cairo, né, o Sadat não, o Begin, né, quando pousa no Cairo,
né? Ele disse que está muito emocionado e tal. Ele está com o Moshe Dayan, justamente. Esse tanque T-34, também um icônico equipamento da Segunda Guerra, foi usado na guerra em 6 de outubro de 1973. Esse T-34 enfrentou os blindados israelenses na tomada do Sinai após os egípcios cruzarem o canal de Suez e invadirem o Sinai, recuperando o que os israelenses haviam tomado na Guerra dos 6 Dias. Eu queria te perguntar também, eu sei que tu já pincelou um pouco esse tópico, mas eu acho que talvez a gente consiga desenvolver um pouco mais, que é a questão da participação que os Estados Unidos e a União Soviética tiveram nessa guerra, né? Além, claro, de eventuais aconselhamentos para os líderes do Oriente Médio, e levando em consideração o contexto da Guerra Fria e tal, qual a participação, a extensão da participação deles? Então, como você mencionou, né? Você tinha aconselhamento, treinamento, fornecimento de material bélico. E aí aqui a gente vai voltar um pouco para a guerra em si, né? Atropelando até um pouco as suas possíveis próximas perguntas. Mas o que acontece? A guerra do Yom Kippur pega os israelenses de surpresa, não só pelo fato deles não começarem a sua mobilização logo, mas também pelo fato de que eles não esperavam que Egito e Síria conseguissem arregimentar o poderio militar que conseguiram e articular as operações militares que vão conseguir fazer. Então, a guerra do Yom Kippur, vamos destacar para os nossos ouvintes que a guerra do Yom Kippur era super curta, tá, gente? A guerra do Yom Kippur, né? Ainda mais se a gente pensar que a guerra na Ucrânia está entrando agora no 18º mês, né? A guerra do Yom Kippur dura menos que 3 semanas, tá, gente? Ela começa no dia 6 de outubro e acaba no dia 25, tá? Só que, nos 3-4 primeiros dias, tanto os sírios quanto os egípcios conseguem avanços enormes, tá? E apoiados, de forma mais ou menos indireta, né, por tropas de outros países árabes, né? Os outros países árabes não participam oficialmente da guerra, mas você tem uma força expedicionária árabe e com participação cubana. Tá? A gente teve militares cubanos lutando na guerra, inclusive, especialmente pilotos também. Então, nesses 3-4 primeiros dias, os países árabes conseguem, repito, um avanço enorme, tá? E, lembrem-se, são distâncias muito pequenas, tá? São distâncias... se você engatar a terceira, você das colinas de Golã chega em Tel Aviv. E aí tem, né, a famosa, né, a declaração do Moshe Dayan, né, na qual ele liga para o alto comando e fala que o terceiro templo corria o risco de cair. O que ele quer dizer com terceiro templo? Né? O próprio Estado de Israel. Né? O primeiro templo é o Templo de Salomão, que é destruído. Depois tem o segundo templo. E o terceiro templo seria o Estado de Israel. Quando ele fala que o terceiro templo está para cair, a Golda Meir ordena que, além da total mobilização, né, e aqui a gente já está falando da guerra, da guerra em larga escala. Israel mobiliza todas as suas reservas, tá? Israel vai conseguir deter os avanços árabes, especialmente devido à sua força aérea, que inclusive, né, você tinha ali os turnos ininterruptos quase dos aviões, né? Então assim, o avião, o piloto estava lá no avião, o piloto pousava, saía para descansar, entrava outro piloto e decolava com o mesmo avião, tá? Só reabastecia brevemente, né, os turnos constantes. E quando Moshe Dayan fala que o terceiro templo está para cair, a Golda Meir então ordena a mobilização do arsenal nuclear israelense. Israel, até hoje, até 2023, usa uma política de opacidade nuclear. O que significa? Israel não confirma nem nega que tenha armas nucleares. Por quê? Porque se eles confirmarem, isso vai ser visto como uma justificativa para que países árabes, como o Egito do Sadat, o Iraque de Saddam Hussein, ou hoje a Arábia Saudita, desenvolvam a sua própria. Falando, olha só, sou vizinho de um país que tem armas nucleares, eu tenho direito a ter também.
Se Israel falar que não tem e autorizar, por exemplo, uma inspeção né, dos seus arsenais, alguma coisa assim, os vizinhos, para Israel, né, na visão israelense, os vizinhos árabes vão falar, olha só, Israel não tem armas nucleares, não tem armas de destruição em massa, vamos invadir. Então Israel tem armas nucleares, tá? Isso já foi vazado, tá? O programa nuclear israelense, né, como disse, já foi completamente vazado por um delator, inclusive, né, o Mordechai Vanunu, que é um caso, né, que faria Hollywood parecer forçado, tá? Mas isso é tema para outro programa, se você quiser. Então, a Golda Meir, ela ordena a mobilização do armamento nuclear israelense de forma explícita, de forma ostensiva, porque ela sabe que os Estados Unidos, pelos seus voos de reconhecimento e pelos seus satélites, vão perceber que eles estão abastecendo os mísseis Jericó, tá? E assim, pro nosso ouvinte que conhece, que tenha feito catequese, já pegou porque o míssil chama Jericó, né? As trombetas. E colocar as ogivas nos seus aviões, no caso especialmente os F-4 Phantom. Quando os Estados Unidos detectam isso, o Henry Kissinger liga para o Nixon, presidente dos Estados Unidos, Henry Kissinger era o secretário de Estado, e fala, olha só, se a gente não fizer nada, Israel vai usar uma bomba nuclear. Se Israel usar uma bomba nuclear, corre o risco da União Soviética usar uma bomba nuclear, né? Ou então, se não usar diretamente, ceder para o Egito. Existia esse temor. Hoje, a gente sabe que isso não aconteceu. Mas, na época, existia esse temor de que a União Soviética simplesmente falasse, olha, Egito, tá aqui uma bomba nuclear para vocês usarem para ficar igual, né? Para ficar empatado. E aí começa a grande operação, né, usando o termo inglês, né, o grande airlift para abastecer Israel de armas, peças e munições. Tá? Então a gente está falando agora de voos ininterruptos entre Estados Unidos e Israel, usando aqueles grandes aviões de transporte estratégico, né, como o C-5 Galaxy, né, que são aqueles aviões gigantescos, para levar tanques, carros de combate, peças, mísseis, enfim, aviões desmontados, tudo o que fosse necessário para que Israel conseguisse repelir a ofensiva árabe sem recorrer a armas nucleares, repelir a ofensiva árabe só com armamento convencional. Junto com isso, os Estados Unidos vão fornecer algumas dos seus principais armamentos naquele momento. Então, lembra que eu falei, né, que o Egito, nos meses antes do conflito, adquiriu os melhores sistemas antiaéreos que a União Soviética podia oferecer. Os Estados Unidos vão mandar pela primeira vez, tá, para algum outro país, os seus mísseis anti-radiação. Os mísseis anti-radiação, no caso, anti-radar. Vão fornecer inteligência e táticas. Então, por exemplo, a gente sabe hoje, em 2023, que nós tivemos voos do Blackbird, né, o famoso avião Blackbird, né, que voa a trocentas vezes a velocidade do som, feito de titânio e tudo mais, sobrevoando as forças egípcias. E por que os Estados Unidos queriam coletar essa inteligência? Para fornecer para Israel. Os Estados Unidos também vai fornecer para Israel táticas de como enfrentar esses novos armamentos soviéticos. E a União Soviética, por sua vez, vai fazer a mesma coisa. Também vai começar a mandar armamentos e munições para a Síria e para o Egito. Então, a partir desse terceiro, quarto dia de guerra, a guerra do Yom Kippur, ou guerra de outubro, ela ganha um contorno ali de proxy war, né? Uma guerra por procuração da Guerra Fria. E o momento de maior tensão, eu sei que daqui a pouco você vai me perguntar da guerra naval, eu vou acabar antecipando parte da resposta, tanto os soviéticos quanto os Estados Unidos tinham duas enormes frotas, tá, no Mediterrâneo Ocidental naquele momento. Hoje, 2023, a gente não pensa na Rússia como uma grande potência naval, né, especialmente uma potência naval de superfície, né, mas era o que ocorria naquele momento. Nós tínhamos esse choque, esse possível choque. Então ela ganha esse contorno de guerra por procuração, e se a gente olhar a destruição material da guerra, pensando no período que ela dura, né, a gente está falando de uma guerra de 3 semanas que deixa milhares de veículos de combate destruídos, que deixa centenas de aviões destruídos. Ela foi uma guerra extremamente intensa.
tensa também por esse espaço reduzido. Você não tinha muito para onde correr. Além, é claro, óbvio, infelizmente, dos milhares de mortos. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. E, bom, eu queria dividir as perguntas sobre a parte militar desse conflito em duas. Uma focado mais nas operações terrestres e a outra na parte aérea e naval. Então, vamos começar por terra. Como é que foram as operações terrestres, de uma maneira assim mais resumida? Então, nós tivemos esse grande avanço sírio pelo norte, pelas colinas de Golã, nos primeiros dias, e as forças egípcias conseguem cruzar o canal de Suez, né, e invadir, ou na visão deles, retomar a península do Sinai. Depois de uns 4 dias, mais ou menos, tá, os militares de Israel lançam uma contraofensiva, agora abastecidos, inclusive, né, por essa grande ponte aérea Virgínia-Tel Aviv, digamos assim, conseguem realizar essa contraofensiva, e essa contraofensiva vai ter, inclusive, muito sucesso. Por quê? Nas colinas de Golã, como você tem um relevo favorecendo o defensor, o avanço sírio foi muito custoso, tá? E só um detalhe para os nossos ouvintes, tá? O presidente / ditador da Síria na época era o Hafez al-Assad, tá? O mesmo Hafez al-Assad que vai governar o país até 2000, sucedido pelo filho dele, Bashar al-Assad, que é o ditador da Síria hoje, tá? A Síria ela está há 50 anos governada pela mesma família. Síria, Azerbaijão, enfim. O Azerbaijão tem um período de interregno ali, mas enfim. Como o avanço sírio foi muito custoso, quando os israelenses conseguem realizar uma contraofensiva nas colinas de Golã, eles conseguem um sucesso muito grande. E aí, na hora de, digamos assim, de descer as colinas, né, eles não encontram muita resistência, porque os sírios já gastaram boa parte dos seus recursos. E aí os israelenses chegam a menos de 40 quilômetros de Damasco, tá? A capital da Síria. No Sinai, a luta é mais difícil. No Sinai, a luta é mais complicada. Porém, os israelenses, na sua contraofensiva, conseguem cruzar de novo o canal de Suez. Em determinado momento, ali, depois de uma semana de guerra, você vai ter tropas dos dois atores em ambos os lados do canal de Suez. Tá? Você vai ter tropas egípcias nas duas margens e tropas israelenses nas duas margens. E os israelenses, principalmente, conseguem, ao cruzar o canal de Suez, conseguem cercar um grande contingente egípcio. Tá? E aí se torna ali um temor de que poderia ter um massacre, uma grande derrota ou uma grande humilhação de uma rendição em massa, né? Que nem a gente tem, por exemplo, claro, nem se compara, né, em escala e importância, mas né, a rendição do Marechal Paulus, né, em Stalingrado, né, que é considerada a maior humilhação, né, militar alemã, que é a única vez que um marechal se rende. Inclusive o Hitler fala isso para, né, você sabe disso melhor do que eu. O Hitler lembra o Paulus disso no telefone. Fala, olha só, tô te promovendo a marechal. E um marechal nunca se rendeu, querendo que o Paulus tirasse a própria vida. Então, a contraofensiva terrestre israelense, ela acaba tendo bastante sucesso, né, porque, repito, os avanços árabes iniciais foram muito custosos. Então, quando Israel consegue se organizar, né, vamos usar um termo bem besta aqui, né, mas consegue, digamos assim, se recuperar do susto e realizar uma contraofensiva, consegue pegar as tropas árabes, né, de surpresa e no contrapé. E aí nós temos os dois cessar-fogo, né, que você já vai mencionar, eu sei, e que acabam interrompendo um eventual avanço israelense. E do ponto de vista da aviação e da fase naval, digamos assim, como é que foi? Então, a parte aérea, ela talvez tenha sido a mais importante, a mais decisiva da guerra, porque no início, né, os árabes conseguem brevemente uma superioridade aérea, especialmente pela sua capacidade antiaérea, porém depois os israelenses
conseguem superar isso com equipamento e táticas dos Estados Unidos, da inteligência vinda dos Estados Unidos. A Força Aérea Israelense, antes do conflito, já era melhor, né? Israel operava o F-4 Phantom, né? E assim, nem eu nem você somos daqueles tarados por guerra, por armchair generals, né, e tal, né, de ficar se embrenhando muito em detalhes de equipamentos, mas para o nosso ouvinte ter uma noção, era o melhor avião que os Estados Unidos tinham ao seu dispor naquele momento, tá? Inclusive os Estados Unidos, por exemplo, durante o período Geisel, se não me engano, não lembro se é no período Geisel ou se é no período Costa e Silva, se recusou a vender esse avião para o Brasil, né? Falou, não, esse daqui é o nosso top de linha, a gente só vende para os nossos aliados mais próximos, né? E é um avião que, claro, modernizado, recauchutado, está em serviço até hoje, né? E o Brasil ficou com a versão light, digamos assim, né, que foi o F-5, que o Brasil também opera até hoje, né, modernizado, claro. Mas enfim, o fato é, mesmo antes da guerra, Israel já usava, basicamente, o que de melhor os Estados Unidos tinham a oferecer nesse setor. Enquanto os países árabes tinham uma grande quantidade de aviões, tá? Mas não exatamente os melhores aviões possíveis, né? O principal vetor que os egípcios usavam era o MiG-21 e para ataque ao solo usavam, por exemplo, usavam tanto o Sukhoi 17 e tal, mas ainda usavam, por exemplo, o MiG-17, que era um avião naquele período já obsoleto. Então, os árabes conseguem brevemente, no início do conflito, essa superioridade aérea, porém depois Israel consegue impor essa superioridade aérea, o que vai ser essencial para os avanços da contraofensiva israelense. Já no mar, eu sinceramente, Iclis, eu não sei dizer muito, porque assim, o Egito tem uma característica muito curiosa, que é, embora o Egito tenha o Canal de Suez, o Egito tem duas costas marítimas, né, uma no Mediterrâneo e uma no Mar Vermelho, o Egito não é um país que tenha uma grande tradição naval recente, tá? Para deixar claro, né? A gente mencionou que o Egito é uma ditadura militar e, por exemplo, o Mubarak, que foi ditador do Egito, ele era brigadeiro da Força Aérea. Nunca teve um almirante egípcio, tá? na liderança do país, né? Então a marinha egípcia, ela sempre foi, até bem pouco tempo atrás, bem modesta, tá? Apenas de alguns anos para cá, no século XXI, especialmente ali com a descoberta, né, de mais campos de gás natural no Mediterrâneo, que o Egito passou a expandir um pouco mais suas forças navais. Então, os combates navais na Guerra do Yom Kippur ficaram muito restritos a torpedeiros, ataques, embarcações de ataque rápido, né, que são basicamente lanchas grandes, né? Nós sabemos que Israel realizou patrulhas de submarino na costa egípcia, mas isso não teve grandes impactos, não teve um grande navio afundado, tá, alguma coisa assim. Tivemos escaramuças entre esses pequenos, entre essas lanchas torpedeiras, entre essas lanchas de patrulha rápida, como eu mencionei, especialmente ali na região da foz do rio Nilo, mas não teve nenhuma grande batalha, nada disso. Como eu mencionei, curiosamente, talvez o principal elemento naval da Guerra do Yom Kippur era o fato de que você tinha uma frota soviética e uma frota dos Estados Unidos gigantescas, tá, se encarando ali, né? E possivelmente prontas para interferir caso considerassem necessário. Israel would get no support if it was seen as the aggressor, as Moshe Dayan had to explain to a bemused nation. In this case, we considered it, and it was the decision of the government not to strike first, even though we were sure that they will do that, in order to have that political or whatever you call it advantage at the expenses of the military disadvantage. Agora eu queria te fazer uma pergunta sobre o papel da ONU nessa guerra, né? Eu sei que as Nações Unidas, eventualmente, eles passaram uma resolução de cessar-fogo que
não chegou a ser respeitada, ou começaram, mas depois desrespeitaram, não sei como é que foi bem isso. Então eu queria te perguntar sobre esse primeiro cessar-fogo, né? O que a ONU estava falando, como é que foi essa tentativa de implantação, por que deu errado, enfim. Então, a ONU, durante a Guerra Fria, ela tinha uma função muito específica, que era impedir a Terceira Guerra Nuclear. Tá? A famosa frase, né? A ONU não foi construída para nos levar ao paraíso, mas para nos salvar do inferno. Todas essas pautas que são importantíssimas, vamos deixar claro, são importantíssimas, mas todas as pautas que hoje, em 2023, nós associamos à ONU, como meio ambiente, direitos humanos, tudo isso é pós-Guerra Fria, tá, gente? Durante a Guerra Fria, a prioridade era a segurança internacional. Em segundo lugar vinha a segurança internacional, em terceiro lugar vinha a segurança internacional, em 20º lugar vinha a segurança internacional, tá? Ah, mas Felipe, teve, por exemplo, o Acordo de Montreal, lá, sobre a camada de ozônio. Teve a Conferência de Copenhague sobre o meio ambiente. Tudo bem, nós tivemos iniciativas pontuais, sim, que foram importantes, mas o cerne da ONU era impedir a Terceira Guerra Mundial e, junto com isso, em uma escala bem menor, o processo de descolonização, que eram as duas pautas principais das duas superpotências, né? As reuniões do Conselho de Segurança da ONU eram basicamente uma maneira de União Soviética e Estados Unidos se estapearem na retórica e impedir que eles se estapeassem na vida real. E lembra que, os nossos ouvintes vão se lembrar, que a gente falou desde o início do programa que Estados Unidos e União Soviética não queriam uma guerra entre Israel e os países árabes, porque temiam que essa guerra escalasse e se tornasse uma guerra, regional, se tornasse um potencial Terceira Guerra Mundial. Então, logo no Conselho de Segurança da ONU, de forma unânime, tá, foi aprovado um cessar-fogo. Só que, já diria Garrincha, faltou combinar com os russos. No caso, os russos combinaram, mas faltou combinar com os egípcios e com os israelenses. Logo depois que o Conselho de Segurança da ONU votou o cessar-fogo, nós tivemos escaramuças. No caso, o Egito, muito provavelmente, foi quem violou o cessar-fogo, tá? Usando, inclusive, mísseis balísticos. O famoso míssil Scud, da Guerra do Golfo, ele foi utilizado pela primeira vez na Guerra do Yom Kippur. O míssil Scud era para ser porque ele ainda é utilizado. É para ser o quê? É para ser um míssil balístico de alcance relativamente curto e barato. Ele é feito para ser um míssil barato. Ele não é um míssil que tem um sistema de guiagem, de orientação muito preciso. Não é um míssil que vai carregar uma carga muito grande, a uma distância muito grande. Ele é para ser um míssil balístico barato. E aí, o Egito viola o cessar-fogo, Israel vai começar a retomar sua ofensiva, ambos os lados vão culpar um ao outro, E aí, famosamente, nós vamos ter a Batalha da Cidade de Suez, tá? Não o canal, a Cidade de Suez, tá? A Cidade de Suez, para o nosso ouvinte ter noção, é como se fosse o Terminal Sul, tá? É a entrada do canal na parte sul, tá? Do canal. E aí nós temos a Batalha de Suez, e aí volta, o temor de, vai voltar a ser uma guerra deflagrada, vão destruir a entrada do canal, e aí sim, novamente, nós temos 3 ou 4 dias depois, um novo cessar-fogo, e agora um cessar-fogo que vai ser imposto, tá? A União Soviética vai ligar para o Egito, o Kissinger vai ligar para Israel, vão falar, olha só, vocês param aí de trocação, para de combate, Obviamente estou usando um linguajar bem besta aqui, E principalmente, o Egito vai sinalizar que topa negociar com Israel. Por quê? Porque a Guerra do Yom Kippur, como a gente mencionou, era inicialmente para ser uma revanche da Guerra dos 6 Dias. E os egípcios, principalmente, vão se sentir, nesse momento, já, entre aspas,
vingados. Eles vão falar, olha só, Israel precisou do apoio dos Estados Unidos para conseguir deter a gente. Israel precisou da ajuda militar da principal potência do mundo. Então, poxa, nossa função de recuperar o nosso orgulho nacional já foi cumprida. Podemos negociar. E, resumo da ópera, assim, pensando aqui o fim da guerra, as consequências mais imediatas dessa guerra para os envolvidos, o que a gente pode falar desse final? Então, a Guerra de Yom Kippur, ela é muito importante, tá? Ou Guerra de Outubro. Ela é muito importante porque ela vai definir o chamado Oriente Médio como conhecemos hoje. Por 3 motivos. Tá? Eu vou destacar aqui 3 motivos, até porque eu sei que a gente daqui a pouco precisa também encerrar a gravação. Mas o primeiro deles a gente acabou de falar, né, que o Egito se sentiu vingado e que o Egito aceitou negociar. Como consequência da Guerra do Yom Kippur, Egito e Israel, intermediados pelos Estados Unidos, vão aceitar negociar. Nós temos os acordos de Camp David, de 1978, que vão, né, como a gente mencionou, vão render o Prêmio Nobel da Paz, inclusive, né, ao Menachem Begin e ao Sadat, mediados no governo de Jimmy Carter. O Egito vai receber de volta a Península do Sinai e a região da faixa de Gaza. Em troca, vai reconhecer Israel, e o Sinai, até hoje, ele é uma zona desmilitarizada. O exército egípcio tem presença na Península do Sinai, porém é uma presença limitada, e que, para o Egito eventualmente aumentar essa presença, tem que ter autorização de Israel. Inclusive, ali nos anos 2014, 2015, mais ou menos, né, quando você tinha uma grande presença de grupos extremistas, de grupos terroristas na Península do Sinai, e o exército egípcio entrou ali, né, para acabar, né, para reprimir esses movimentos, eles tiveram que avisar Israel que iam fazer isso. E, ao ter esse acordo mediado pelos Estados Unidos, o Egito começa a se distanciar da União Soviética. Inclusive, a gente mencionou o Mubarak. O Mubarak, nos anos 90, ele era um cara totalmente pró-Estados Unidos. Tá? Ele era um cara muito próximo dos Estados Unidos. Então, a primeira consequência é essa. É a normalização das relações Israel-Egito, né? E que abre mão para as futuras normalizações com outros países árabes. Outra consequência da Guerra de Yom Kippur, e que ainda está nesse teor, né? Eu falei que o Sadat foi assassinado, né, por conta da normalização. A Guerra de Yom Kippur, ela, na prática, ela foi um impasse. Tá? Foi uma vitória política do Egito e uma vitória militar israelense por pouco. Né? Israel quase foi derrotado, porém conseguiu realizar sua contraofensiva e conseguiu, né, como eu disse, chegar a apenas alguns quilômetros de Damasco. Porém, isso foi um alerta e foi uma humilhação em Israel, o que levou ao fim do governo Golda Meir e a eleição do primeiro governo de direita da história de Israel. Lembrando, uma direita, nesse caso, no contexto político israelense, tá? Porque se a gente pensar, né, nos aspectos específicos da política israelense, algumas pessoas vão dizer, não existe esquerda em Israel. Se a gente pensar numa esquerda internacionalista em outros parâmetros de esquerda, né, esse vai ser o pensamento. Mas a gente, né, olha para Israel naquele momento, Golda Meir é sucedida pelo Isaac Rabin, ali por alguns anos, e depois nós vamos ter a vitória do Menachem Begin, como eu mencionei, do Likud, que vai ser a primeira vez que um partido de direita vence as eleições. Tá? O Likud, sucessor lá do Irgun que eu mencionei. Outra consequência importante da Guerra de Yom Kippur, ou Guerra de Outubro, é o choque do petróleo. Né? Todo mundo vê no livro de histórias, choque do petróleo, choque do petróleo. Hoje em dia, né, a gente associa a imagem dos países árabes, especialmente dos países da Península Arábica, ao quê? Ao petróleo, a hidrocarbonetos. Então é o sheik do petróleo gastando maior dinheiro para contratar os jogadores para jogar lá e tal. Essa visão bem estereotipada, muitas vezes racista, mas esse vínculo dos países árabes com o petróleo
e o petróleo como uma arma geopolítica vem depois do Yom Kippur. Por quê? Porque os países árabes vão falar, olha só, a gente só não derrotou Israel por causa dos Estados Unidos. A gente tem que punir os Estados Unidos por isso. Como é que a gente vai fazer? A gente vai declarar guerra aos Estados Unidos? Não tem como fazer isso. Mas a economia dos Estados Unidos depende do petróleo. Petróleo barato, né? O petróleo, maior parte deles, né, vindo justamente da região do Oriente Médio, né? Lembrando que, por exemplo, né, a gente vai ter um encontro do Franklin Delano Roosevelt, né, com o Abdulaziz Saud, né, o fundador da Arábia Saudita, ainda na década de 30, né, para estabelecer ali tratados da exploração de petróleo. Década de 60 e 70 é o auge da indústria automobilística nos Estados Unidos, né, aqueles grandes Cadillacs, aqueles carrões, beberrões e tal, né? Então, os países árabes exportadores de petróleo, essa é uma confusão muito comum, eu sempre destaco isso para os meus alunos. Existe a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e existe a Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo, e é a Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo, a OPAEP, que vai decretar o embargo de produção como retaliação aos Estados Unidos, que é, vamos cortar a produção e o preço vai subir, e aí o preço internacional do barril do petróleo foi de $3 para 12, ou seja, 4 vezes o preço. Imagina o nosso ouvinte que amanhã a gasolina ficou 4 vezes mais cara. Lembrando que o preço do combustível tem efeito cascata sobre tudo, porque não é só o preço de você usar o carro, é o preço do frete, do caminhão que traz o alimento do interior, é o preço de tudo, basicamente. E claro, eles miraram nos Estados Unidos, mas você acaba afetando o preço internacional como um todo, e aí todas as economias sofreram em alguma escala com o choque do petróleo. No Brasil, a consequência mais famosa do choque do petróleo é o programa pró-álcool, né? A ideia de diminuir a dependência brasileira de petróleo importado. E aí tem uma coisa muito interessante, que é, quais os países que realmente ajudaram Israel? Porque às vezes algumas pessoas vão falar, né, alguns produtores de conteúdo, às vezes que não estudaram direito, tal, vão falar, a OTAN ajudou Israel. Não, 3 países ajudaram Israel, basicamente. Estados Unidos, Países Baixos e Portugal. E Países Baixos e Portugal, basicamente, serviram de bases aéreas, tá? Para os aviões que estavam vindo dos Estados Unidos pousarem, reabastecerem e seguirem viagem para Israel. Os outros países, especialmente a França e o Reino Unido, lavaram as mãos. Falaram, isso é problema de Israel com os países árabes, já estamos aqui de saco cheio, entendeu? Israel que atacou eles em 67, então isso é um problema deles. Mas o choque do petróleo é um divisor de águas na história, porque vai mostrar o poder geopolítico do petróleo, insere os países árabes numa lógica muito maior que hoje nós estamos acostumados e mostra que os países ali do chamado, entre aspas, terceiro mundo, eles também têm maneiras, né, de impor seus interesses. E o terceiro impacto é talvez o menos conhecido dos nossos ouvintes brasileiros, especialmente. Eu falei, né, que a Guerra do Yom Kippur, ela molda, né, o Oriente Médio ou a Ásia Ocidental como conhecemos hoje. O que eu quero dizer com isso? Porque tanto a Síria quanto o Egito eram países árabes seculares desenvolvimentistas. E o processo de descolonização dos países árabes, ele vai ter basicamente a formação de 2 blocos ideológicos. Um deles é o bloco onde estão nasseristas e onde está o partido Ba'ath, que é o do pan-arabismo secular e desenvolvimentista. Ou seja, precisamos ter governos fortes, governos seculares, repúblicas seculares, não religiosas, desenvolvimentistas para permitir a industrialização dessa região e a união pelo pan-arabismo. As cores desse pan-arabismo são o preto, o vermelho e o branco. Lembrando que Síria e Egito, durante um breve período de tempo, constituíram a República Árabe Unida. O Iraque de Saddam Hussein se encaixa nesse cenário, nesse pensamento, e facções de outros países árabes.
Do outro lado está o pan-arabismo religioso ligado à exploração de recursos naturais. Ou seja, os árabes têm que se unir, mas o cerne da identidade árabe é a religião. Normalmente, né, esse pensamento é defendido pelas monarquias conservadoras, né, da região, e não tem esse papo de desenvolvimentismo, de Estado forte para industrialização, não. É exportação de petróleo, economia rentista, cobrar poucos impostos e ponto final. E aí as cores desse pensamento são, normalmente, o preto, árabe, vermelho e o verde. O verde é a cor do Islã. É a bandeira, por exemplo, da Jordânia, é a bandeira da Palestina, a bandeira da Arábia Saudita é toda verde. Na Guerra Civil Síria, os nossos ouvintes podem reparar que a bandeira da chamada oposição síria troca o vermelho pelo verde, por isso, tá? É a bandeira do Kuwait, tá? Que tem essas cores, que tem esse padrão de cores. E até aquele momento, até a Guerra do Yom Kippur, você tinha a ideia de que, olha só, o Nasser, o Egito nasserista, era visto como o grande exemplo, o grande farol do mundo árabe, né? Se livrou dos colonialistas, nacionalizou o patrimônio, nacionalizou o canal de Suez, construiu a barragem de Assuã, né? É um país desenvolvimentista, é um país secular, é uma república, tal. Com a derrota em 67, a guerra do Yom Kippur, vão olhar e falar, olha só, peraí, pelo jeito o caminho é outro. O caminho é o caminho desses países aí, como a Arábia Saudita, né? É o caminho da religião, né? A Irmandade Muçulmana vai voltar a ganhar força. É quando a Arábia Saudita vai começar a se projetar, né, como uma das grandes lideranças regionais. E essa divisão, ela existe até hoje, tá, gente? É importante também mencionar isso, tá? Mas então esse é outro efeito da Guerra do Yom Kippur, que, repito, talvez seja o menos conhecido dos nossos ouvintes, mas que é muito importante para essa formação desse Oriente Médio. At kilometer 101 on the Cairo Road, for the first time ever, an Egyptian delegation arrived to negotiate directly with representatives of a country whose existence it did not even recognize. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessa pelo tema, quer entender mais sobre o assunto, ou se não tiver nenhum livro inteiro sobre o assunto, pelo menos algum livro que trata disso em algum ponto, assim, de uma maneira bem feita e tal. Se você tivesse que recomendar até 3 livros sobre o assunto, o que é que você recomenda? Então, Iclis, primeiro, né, nós temos muitos manuais sobre o Oriente Médio como um todo, sobre história recente do Oriente Médio, né, sobre história contemporânea do Oriente Médio, e acho que vários deles vão dar conta, digamos assim, né? Não precisa ser necessariamente algum específico, né? Mas você tem o História Concisa do Oriente Médio, né? da editora Vozes, tem A Grande Guerra pela Civilização, do Robert Fiske, que não é um historiador, mas, enfim, pode ajudar. Além dos manuais, tem os livros para quem quiser se aprofundar, se dedicar mais à questão militar, né? E aí, a minha boia de salvação, né? a minha bússola, acaba sempre sendo a editora Osprey. É uma editora britânica, que muitas vezes os livros deles vão ter esse viés, digamos assim, ocidental, né? Se convencionou chamar Ocidente nos livros deles, mas se vocês forem lá nos livros da Osprey, né, ditarem Guerra do Yom Kippur, né, Yom Kippur War, ou Guerras Árabe-Israelenses, vocês vão ver um monte de volumes, um monte de livros, tá? E das várias subcoleções que eles têm. Então tem a coleção Campanha, que fala de uma forma mais geral. Tem a coleção sobre guerra aérea, enfim. E, finalmente, para mim, o livro mais interessante sobre esse assunto em específico, tá? É o livro chamado The October 73 War, editado pelo Asaf Sinifer. O Asaf Sinifer é um cientista político, tá? Que ele é eu não sei se ele é de nascimento árabe ou de origem árabe, né? Eu sei que ele é um cidadão britânico, ele leciona lá, e que é um livro que o subtítulo já diz tudo, né? Politics, Diplomacy, Legacy. Ele vai falar muito dos bastidores do conflito,
né, a tentativa de intervenção dos Estados Unidos na União Soviética, a consequência do conflito, inclusive para a causa palestina, que a gente só mencionou por cima, né? Então ele talvez acabe sendo, pensando especificamente nesse tema, a minha melhor recomendação, tá? E, enfim, acho que é o que eu posso recomendar agora. Então é isso, gente. Felipe, tem alguma consideração final, algum último recado? Não, apenas agradecer o espaço, novamente agradecer a paciência de quem ouve aí quase 2 horas de falatório ininterrupto, mas é nosso trampo, espero que tenha gostado, espero que tenha sido elucidativo. Se alguma vez a memória me falhou ali em alguma data, alguma coisa assim, já peço desculpas antecipada, e é isso, um beijo para todos vocês. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que o História FM é financiado pela nossa campanha no Apoia-se. A partir de R$2 por mês você já consegue financiar o História FM. Com R$5 por mês você pode ouvir com antecedência. E é isso. Apoiem projetos educacionais gratuitos. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.